Olá, crianças! Eu sou a Tia Ana e você está no meu canal Tia Ana e o Ministério Infantil. E hoje nós vamos falar de uma lição muito legal que encontra-se no livro do Êxodo, capítulo 12, a partir do versículo 37. O título da nossa lição de hoje é A Saída dos Israelitas do Egito. E antes de começarmos na lição, eu gostaria de pedir a você que está assistindo esse vídeo para se inscrever no meu canal, ativar o sininho para receber as notificações, curtir e compartilhar para que muitas pessoas possam ser alcançadas pela palavra de Deus. E agora, vamos sem papo e nós vamos entrar direto para a nossa lição, que encontra-se no livro do Êxodo, capítulo 12. E nós lembramos que na lição passada nós falamos sobre a Páscoa, sobre a instituição da Páscoa e a morte dos primogênitos. Deus enviou 10 pragas porque ele precisava libertar o seu povo da escravidão do Egito. Então, como o faraó não deixava o povo ir, Deus enviou 10 pragas. E crianças, no dia da 10ª praga, que foi a morte dos primogênitos, o anjo da morte passou e as casas que não estavam com sangue na porta, o anjo passou e matou o primogênito daquela casa. Foi uma morte muito grande dentro do Egito, da casa mais simples até o palácio. Todas as casas que tinham primogênito, todo primogênito morreu. Por quê? Porque Deus enviou essa praga para que Faraó entendesse que Deus é soberano. Crianças, quando aconteceu a 10ª praga, Faraó ficou desesperado. Faraó chamou Moisés e Arão lá naquela noite mesmo, na noite que o anjo estava lá matando os primogênitos. Faraó chamou Moisés e Arão e mandou que ele tirasse o povo dali. Sai daqui da minha terra com o teu povo, porque senão a gente vai morrer todo mundo. E Faraó mandou eles irem logo. E Moisés e Arão foram falar com o povo que Faraó havia libertado. E Faraó ainda deu riqueza. Diz a Bíblia que os filhos de Israel saíram do Egito levando muita riqueza. Eles levaram ovelhas, eles levaram gado, eles levaram roupas e foram logo indo embora rumo à terra prometida. Para quê? Para adorar ao Senhor. Foram muitas pessoas. Diz a Bíblia, crianças, que foram 600 mil homens. E naquela época não contavam crianças e mulheres. 600 mil homens. Se nós formos pensar nos homens, 600 mil, acompanhados das suas mulheres, mais as crianças, a gente pode imaginar que foi mais de 1.500.000 pessoas que saíram do Egito para adorar a Deus. A Bíblia diz que foi um misto de gente. O que é isso, um misto de gente? São vários tipos de pessoas. E aí, naquele período, tinham hebreus que tiveram filhos com egípcios ou com outra pessoa que não era hebreia. E aí, juntou a família, foram um misto de pessoas. Várias pessoas, muitas pessoas saíram do Egito, ó. E a Bíblia diz que foi cada um segundo a sua turma, ou seja, com o seu grupo, muitas pessoas, um misto de gente saindo do Egito para a terra prometida, para adorar a Deus. Sabe, crianças, o povo de Israel ficou, sabe quantos anos no Egito? 430 anos o povo de Israel ficou no Egito. E quando chegou a notícia que eles sairiam para adorar a Deus, que eles seriam libertos da escravidão, assim como Deus já queria fazer, eles prepararam os seus pães asmos. Lembram do pão sem fermento que a Tia Ana falou na lição passada? Eles prepararam tudo e foram guardando os seus pães que eles cozeram, que eles assaram e foram preparando tudo para levar. Enquanto isso, o povo do Egito estava: vai logo, sai daqui, se vocês não saírem
daqui agora, a gente vai morrer, vai. E foi uma correria para que todos saíssem. Mas olha, essa saída do povo do Egito foi uma vitória. E a partir daí, Deus mandou Moisés e Arão falar com o povo que todo ano, dentro desses 430 anos que eles ficaram no Egito, e ficaram ali como escravos, sendo sob a submissão de Faraó, sob a submissão daquelas pessoas que maltratavam eles. Olha, crianças, Deus mandou Moisés falar com o povo que todo ano eles deveriam comemorar a Páscoa. O que seria isso? Comemorar a vitória, a salvação de Deus, que Deus deu para eles, libertando-os da mão de Faraó. Os israelitas receberam várias orientações de que pessoas poderiam participar da Páscoa. Quando eles foram embora, várias pessoas, a gente acabou de falar, um misto de gente, várias pessoas acompanharam o povo de Israel. E aí, crianças, vocês sabem que essas pessoas, nem todas eram 100% hebreias, nem todas estavam convertidas. Então, foi preciso que Deus desse uma ordem a Moisés para falar com o povo. E essa ordem foi que os estrangeiros, ou seja, aqueles que não eram hebreus, que não faziam parte do povo de Deus, esses estrangeiros não poderiam participar da festa da Páscoa. E se eles tivessem um escravo, se eles tivessem comprado com dinheiro um escravo, esse escravo até poderia participar, mas só se ele fosse circuncidado. As pessoas poderiam participar da festa da Páscoa somente se fosse circuncidado. E o que significa ser circuncidado? Espiritualmente falando, ser circuncidado é se converter a Deus, é passar a fazer as coisas que Ele ordena, é ser identificado como servo de Deus. O povo de Israel era um povo diferente, era um povo conhecido como povo de Deus. E para que os outros que estavam ali indo embora com eles pudesse ter essa identificação, eles precisariam ser circuncidados, tirar o que eles faziam de errado e caminhar no caminho certo, seguindo as orientações de Deus. Essa circuncisão era a forma de que o povo entendia que aqueles que não estavam circuncidados poderiam estar participando, ou seja, eles teriam se convertido ao Deus de Israel. E isso foi uma ordem. E as pessoas assalariadas? Que pessoas assalariadas eram essas? Eram outras pessoas que não eram hebreias, que não participavam do povo de Israel, mas que eram trabalhadores, ganhavam um salário por dia. Se essas pessoas quisessem participar da festa da Páscoa, elas também deveriam se converter ao Deus de Israel, ou seja, elas deveriam ser circuncidadas, elas deveriam parar de fazer o erro e seguir no caminho das orientações que Deus dava para o povo. Somente assim eles poderiam participar. Nós, como servos de Deus, devemos ter uma vida correta. Nós devemos seguir a Deus, agradando a Deus em tudo, para que Ele sempre nos livre do mal. Aquele povo que era separado por Deus, ele foi livre da praga. Eles não tiveram a experiência ruim de passar o anjo da morte na sua casa e matar o seu primogênito, porque eles eram um povo escolhido por Deus. Eles eram um povo que buscavam agradar a Deus. E nós temos que aprender com o povo. Nós precisamos seguir as orientações de Deus, assim como o povo seguiu. E tudo que nós fizermos para agradar a Deus, com certeza Ele nos recompensa, sabe como? Nos livrando, nos protegendo. E Ele está sempre querendo, está sempre de braços abertos para nos proteger. Então, criança, esteja sempre buscando a Deus e o adorando, louvando, para que Ele certamente te livre do mal, para que Ele certamente guarde os teus caminhos, para que Ele te guie para fazer somente o seu querer, assim como
o salmista Davi, no livro de Salmos, número 27, o verso 11 diz assim, ó: ensina-me, Senhor, o teu caminho, guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Ou seja, por causa daqueles que me perseguem, por causa daqueles que querem me fazer mal. O povo do Egito fazia mal aos filhos de Israel, aos filhos de Deus, e Deus os libertou. Por quê? Porque eles entenderam que era preciso sair para adorar a Deus. Eles entenderam que era importante obedecer às orientações que Deus nos dá. Então, criança, se você quer que Deus guie o seu caminho, se você quer que a sua vida seja encaminhada por Deus, faça o que Ele manda e obedeça a Ele, porque com certeza Ele te dará coisas muito maravilhosas. Ele terá sempre o prazer de te proteger, o prazer de cuidar da sua casa e da sua família. Que Deus te abençoe e que você tenha momentos de devoção com Deus, lendo a sua palavra e buscando a Ele. Como você deve fazer para ser um crente, um cristão, e onde as pessoas te identifiquem como servo de Deus. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo. Um beijo, fique com Deus.